Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 40º estudo do livro Que é o Espiritismo. Vamos trabalhar a questão número 10. E a mensagem aberta aleatoriamente vem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli e Irmão José. Mensagem é criar oportunidades. E ela diz o seguinte: esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevâncias para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais de tua presença do que do teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito e se constituem o teu ponto de referência moral na vida. Oportunidades. Aquilo que é essencial ao nosso espírito imortal. E rogamos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, muita inspiração e muita luz no estudo de hoje. Que assim seja. Desde já, antes de iniciarmos a leitura da nossa questão e o nosso estudo, peço a vocês que, se esse conteúdo for relevante a vocês, que se fizer sentido, que vocês possam divulgar, que vocês possam apertar o joinha, que vocês se inscrevam no nosso canal, para que este conteúdo espírita possa chegar a mais corações, sempre consolando e amparando aos nossos irmãos de caminhada. Muito bem, adentrando agora ao estudo, a questão número 10 fala o seguinte. Vamos lembrar que nós estamos no capítulo 3 do livro O que é o Espiritismo, que é o diálogo entre o padre e Allan Kardec. O padre fala o seguinte: suponho que certos pontos da doutrina católica sejam contestados pelos espíritos, que considerais como superiores. Suponho mesmo que esses pontos sejam errados. Aquele para quem eles são artigos de fé, errados ou certos, que os pratica em consequência, pode essa crença, segundo esses mesmos espíritos, ser prejudicial à sua salvação? E Kardec responde: seguramente não. Se essa crença não o afasta da prática do bem, se ao contrário ela o incita a isso, enquanto que a crença mais bem fundada o prejudicará, evidentemente, se ela lhe é ocasião para a prática do mal, de falta de caridade para com o seu próximo, se o torna duro e egoísta, então ele não age conforme a lei de Deus. E Deus considera o pensamento antes dos atos. Quem ousaria sustentar o contrário? Pensais, por exemplo, que um homem que cresce perfeitamente em Deus e que, em nome de Deus, cometesse atos desumanos ou contrários à caridade, sua fé lhe seja muito proveitosa? Não é tanto mais culpado quanto maiores os meios de esclarecimento? Muito bem, é uma questão pequena, mas é uma questão que nos faz pensar. Vamos começar considerando esta fala de Kardec. Deus considera o pensamento antes dos atos. Então, o que eu penso sobre tal coisa? O que eu plasmo, né? Porque o pensamento ele tem vida, como a gente vê nas obras de André Luiz, tem cheiro, tem cor, a gente plasma quadros mentais e a gente cria a nossa existência através do pensamento. Porque nós temos a mente espiritual que vai mandando esse comando para o cérebro físico, eles vão trabalhando em consonância, vai imaginando e vai criando. Então eu penso, aquilo tem vida. E aí, a partir do que eu penso, eu crio, eu vou praticar o meu ato. Então, não importa se aquela crença, o que ela diz, desde que, como Kardec falou, ela incite ao bem, ela pratique o bem e ela pense no bem e haja no bem, tá tudo certo.
Quem ousa sustentar o contrário? O que Kardec quer dizer com isso? Nós não somos contra a Igreja Católica. Nem os espíritos superiores são. Porque se ela leva o bem e cria um bom pensamento e incita a prática do bem, quem ousa pensar o contrário? Deus não permitiria, é isso que ele fala. Então não tem por que ser contra aquilo que é do bem. Entende que Deus tem várias formas de chegar aos corações dos seus filhos, que aqui se encontram na Terra neste momento. Uma das formas é através da religião. E religião nós temos inúmeras. E que se cada uma delas leva ao bem, então é um pontinho de luz de Deus aqui na Terra, não é mesmo? Assim como nós temos as filosofias que levam até Deus, nós temos também o campo científico que nos faz sentir Deus. Por que o campo científico? Vamos fazer aqui uma análise nesse sentido. Porque vamos supor um cientista que esteja estudando pássaros. Pense num pássaro que vocês gostam muito, um bem-te-vi, um beija-flor, uma arara azul, uma arara vermelha, um tucano. Vocês viram? Olha a diversidade de aves. Um flamingo, um pavão, uma avestruz. Aí vamos pensar em pássaros diferentes. Um anu, um urubu. Aí você pensa, nossa, mas um urubu, gente, o urubu ele tem uma função muito grande na Terra, né? Que é a limpeza, né? A limpeza daquilo que é necessário. Então, cada pássaro vai ter uma plumagem diferente, uma rota de voo diferente, ou como o Haroldo Dutra Dias descreveu no livro A Bússola e o Leme, a andorinha do Ártico, né? Toda a capacidade que aquele pássaro pequenininho tem ali de fazer o seu voo e manter a espécie ativa. Então, veja que diversidade. Veja como é belo a gente pensar nesses pássaros, e mesmo que a gente às vezes tenha uma repugnância com certas atitudes de alguns pássaros, a gente poder ver neles que eles também são filhos de Deus, que são uma criação divina, que há um poder superior que a tudo criou, que a tudo sustenta, e que cada um vai exercendo uma coisa boa na criação, e que todos podem conviver em harmonia. E aí a gente vai vendo essa beleza, essa diferença, a diferença do bico, da asa, do voo, da procriação, tudo. E aí, quando a gente vê essa beleza, o que a gente sente? A gente sente Deus, a gente sente essa criação, a gente sente essa diversidade, a gente sente que isso aqui não vai ter se gerado espontaneamente, né? Que vai ter que ter um ser superior por trás. Não é uma forma de chegar até Deus através da ciência? E é claro que a gente pegou um pequeno exemplo, mas temos inúmeras formas. Por isso que o Espiritismo tem essa tríade: ciência, filosofia e religião. São formas de chegarmos até Deus através do sentimento do nosso coração e do nosso pensamento. E aí, ali no final da questão, Kardec coloca: não é tanto mais culpado quanto os maiores os meios de esclarecimento. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais nós estudamos e conhecemos, seja uma doutrina religiosa, seja algo que nos leva para perto de Deus, e não a exercemos, maior responsabilidade. A gente vai substituir aqui a palavra culpa por responsabilidade. Maior responsabilidade nós temos perante Deus e a nossa consciência. E aí é bonito isso, né? Porque quando a gente está aqui estudando, a gente está trocando pensamentos, trocando experiências, trocando teorias, e ao mesmo tempo trocando essa energia de mim para vocês, de vocês para mim, nós estamos num aprendizado a cada dia. E esse aprendizado, ele vai dar para mim uma responsabilidade maior, um esclarecimento maior. O que eu vou fazer com esse esclarecimento? Qual que é o pensamento que eu vou gerar desse esclarecimento? Compreende? O meu ato vai ser bom ou não? Então essa é uma questão pequena que nos traz esta reflexão. O que chega até mim, a religião que eu escolhi no meu coração, tá me fazendo, e aí a gente vai fazer essa reflexão e vai encerrar o estudo, está fazendo de mim um ser melhor a cada novo dia? Eu estou conseguindo, através deste meio que eu escolhi, pensar coisas boas e agir no bem? E aí fica uma reflexão aí para a semana, dessa semana até a próxima semana. Como tenho sentido Deus no meu coração, na minha existência? O que é Deus para mim? Sabe, são reflexões que a gente pode olhar, que a gente deve se olhar.
porque a gente vai se conhecendo, e aí a gente também vai saindo um pouco da nossa até fascinação, autofascinação que às vezes a gente tem com um problema que nós encontramos internamente ou no nosso dia a dia. Vamos refletir sobre Deus, né? A minha religião tem trazido uma coisa boa? Tenho feito coisas boas com esses esclarecimentos? Então, ficamos aí com um dever de casa hoje, interno, reflexivo, para que nós possamos sentir Deus. Eis a proposta deste estudo. Sentir Deus. Eu posso sentir Deus na admiração, talvez, de uma obra de arte, por mais singela que ela seja. Eu posso sentir Deus por uma bela música, eu posso sentir Deus pelo meu bichinho de estimação, eu posso sentir Deus num passeio, no vento que bate na minha face, na terra que eu piso, né? Mesmo que você às vezes mora em apartamento, procura de vez em quando você tem oportunidade, colocar seu pé no chão, se conectar com a Mãe Terra. Isso vai fazer muito bem ao nosso corpo, ao nosso espírito, ao nosso coração e vai clarear os nossos pensamentos a fim de que a gente possa, como nos disse a mensagem inicial, criar oportunidades de estar com aquilo que é essencial e com quem alimenta o nosso coração. Então, grata sou por você ter participado até aqui, por você ter escolhido esse canal para aprendermos juntos e crescermos juntos, caminhando sem pressa e sem pausa. Gratidão, que Jesus abençoe sua semana, seu coração, sua família e seus dias. Paz e luz a todos.